Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 1. Levante aí sua Bíblia. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós precisamos da Tua direção. Nós precisamos Te ouvir. Então, orienta-nos através da Tua palavra. Que essa palavra nos ensine, que venhamos tirar lições, que venhamos colocá-la em prática, que tenhamos coragem para seguir o que o Senhor vai nos orientar a fazer. Dá entendimento espiritual a quem entende de tudo menos das coisas do Senhor. Isso nós só conseguimos com a ajuda do Teu Espírito. Então abra o entendimento e dê ouvidos para esse povo Te ouvir. Em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Graças a Deus. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 1, diz assim: E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa seu filho reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz. Quantos anos? 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sob ele o reino esteve em paz. Olha para mim, por favor, para nós tirarmos aqui as primeiras lições, e eu quero que você entenda isso aqui. Primeiro, Davi teve um reinado de muitas vitórias. Passou o reinado dele para o seu filho Salomão, que foi o rei mais próspero de Israel. Quando Salomão morreu, o filho dele começou a reinar, e reinou 17 anos, e fez muitas besteiras, e o reino que estava lá em cima desceu. Depois o neto de Salomão reinou. O filho reinou 17 anos, e o neto de Salomão reinou apenas 3 anos, e ele morreu. Abias morreu. No lugar dele começou a reinar Asa. Todas as vezes que você lê a história de um rei de Israel, nesse caso aqui era rei de Judá, porque Israel estava dividida, eram 12 tribos, e ele era rei de Judá e de Benjamim, de 2 tribos. Todas as vezes que você lê a história dos reis, saiba que a sua vida é um reinado. Você pode fazer a coisa certa, ou você pode fazer as coisas erradas, depende de você, você é livre. Mas Deus age de acordo com as nossas ações e reações. As nossas atitudes podem trazer Deus, ou pode afastar Deus. E o começo dele foi difícil, porque ele pegou tudo errado. Se você é uma pessoa de fé, e você assume uma responsabilidade, você assume um setor, você assume algo, e tem coisas erradas, você não deixa continuar errado. Se você não é uma pessoa de Deus, você dá desculpas e diz: ah, sempre foi assim. Mas se você é uma pessoa de Deus, você diz: comigo não vai ser assim, comigo vai ter Deus aqui. E para ter Deus aqui, as coisas têm que ser feitas da maneira certa, justa, na verdade e não na mentira. Então aqui não vai ter mentira, aqui não vai ter coisas erradas, aqui não vai ter trambiques, aqui vai ter o que é certo, e Deus vai honrar. Quando Asa assumiu o reinado do pai, que reinou só 3 anos, Asa pegou tudo errado, e ele começou a consertar. É difícil você bater de frente com os erros, é difícil você ter coragem para consertar o que está errado, mas ele teve peito para isso. Ele realmente queria trazer Deus, e Deus deu 10 anos de paz para ele. Agora, entenda uma coisa: essa história está escrita aqui em Crônicas, mas está escrito também no livro de Reis.
E no livro de Reis tem um detalhe que eu achei assim muito forte, porque nos ensina que tem certos momentos na nossa vida que nós não podemos agir com sentimentos, com pessoas que estão te prejudicando ou nos prejudicando. Escute isso, por favor. O rei Asa, ele tirou tudo que não prestava, tudo que desagradava a Deus, ele tirou tudo de ruim, tudo de errado, porque ele queria Deus. Se você quer Deus com você, não pense que Deus vai estar na mentira, nas coisas sujas, nas coisas erradas. Ou faz as coisas certas, ou não tem Deus, você vai lutar sozinho. Vai ter o mal, quem gosta de sujeira é o mal. Ele é chamado de espírito imundo. Entenda isso, por favor. O rei Asa, ele tirou tudo de errado. Só que a mãe dele tomou uma atitude de trazer o mal para o reinado. E ele não agiu com sentimento e tirou a mãe do reinado. Preste atenção. Se tem familiares que trabalham com você, que são familiares que abençoam o seu trabalho, se são familiares leais, se são familiares do bem, se são familiares que realmente fazem por onde, dê graças a Deus e que continue. Mas se você tem familiares que confundem as coisas, não haja com sentimentos, senão você quebra. Seja familiar, seja amigo, seja algum profissional. Tem pessoas que estavam com um advogado que precisava mudar de advogado. Deus já estava mostrando que aquilo ali estava errado, que aquilo ali ia dar em derrota. E a pessoa mudou de advogado e Deus honrou. E tem pessoas que não mudaram de advogado porque não precisava, e Deus honrou com o mesmo advogado. O que eu quero dizer? Quando Deus te mostrar algo, não deixe o sentimento falar mais forte, para que você não se prejudique. Eu atendi um casal, que a esposa falou assim: bispo, nós quebramos. Nós assistimos o programa e viemos buscar ajuda. Mas o meu marido quebrou, porque o filho tirou tudo dele. E eu falava com ele, ele não tinha coragem para tomar uma atitude. Hoje ele está quebrado. E o filho abriu um negócio com as coisas desonestas. É difícil se deparar com uma situação que o familiar ou alguém que você ajudou muito está fazendo besteira. Mas você tem que ter coragem para não agir com o coração. Tem gente que é muito coração. Tem funcionários que não era para estar trabalhando mais com você. Tem pessoas que não era para estar convivendo mais com você. Tem pessoas que já não eram mais para estar na sua intimidade. Mas você deixa e depois você paga caro por causa disso. Porque você é coração. Você não age como tem que agir. Ninguém acima de Deus. E uma coisa, negócio é negócio, família é família. Se está trabalhando bem, se está sendo honesto, se está realmente no mesmo time, se está dentro da mesma visão, ótimo, que continue. Mas se está trabalhando contra, por favor, haja sem sentimento, antes que você se afunde. Amém? Há quem tem filhos maravilhosos, dê graças a Deus. Há quem tem familiares que somam muito. Há quem trabalha em uma empresa da família e todos são unidos, graças a Deus por isso, que continue. Mas tem gente que não é assim. Infelizmente, familiares fazem pior do que estranhos. E você não pode deixar Deus está te mostrando as coisas erradas e você passando a mão na cabeça por causa de sentimento, porque isso vai trazer problemas maiores lá na frente. Amém? Então nós temos o rei Asa, que começou bem. Um homem que começou mostrando a Deus que queria Deus, e Deus ficou observando, Deus ficou olhando e se agradando das atitudes fortes dele. E ele teve paz. Quando ele teve paz, a Bíblia diz assim, versículo 6: e edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos
repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam a vez e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes. O que eu aprendo aqui? Olha para mim, por favor. O rei Asa, ele fez o que era certo, Deus se agradou, Deus trouxe paz de todos os lados e ele começou a prosperar. Na prosperidade dele, quando a coisa estava bem, ele não se acomodou. Quando ele estava bem, ele não ficou esbanjando. Ele falou: está tudo em paz, mas agora vamos construir os muros, vamos colocar portas, vamos colocar ferrolhos, vamos fortalecer o nosso exército, vamos aproveitar esse tempo bom e vamos pensar no futuro. Tem tempos de paz, mas daqui a pouco vem tempos de guerras. A vida é assim. A vida tem momentos que são mais fáceis, tem momentos que são mais difíceis. Tem dias que são maravilhosos, mas tem dias que são maus. Não seja aquela pessoa que quando prospera, começa a gastar à toa, não pensa no futuro e depois faz falta. Não seja aquele tipo de pessoa que quando começa a ganhar dinheiro, começa a queimar dinheiro sem necessidade. Começa a fazer besteira e se esquece de Deus e cai na gandaia. Eu já vi muitas pessoas que nessa corrente foram lá em cima e depois voltaram lá embaixo. Como um homem falou para mim: bispo, o senhor lembra de mim? Eu vinha com a minha família para a reunião. Hoje eu tenho dinheiro, mas não tenho salvação. Tenho casa, mas não tenho mais família. Tenho cama, mas não tenho mais sono. Estava do jeito que o diabo gosta, porque ele pegou dinheiro para desagradar a Deus. Ele pegou as conquistas para virar as costas para Deus. Começou bem, terminou mal. Não vou dizer terminou mal, estava mal porque ele se consertou, mas teve prejuízos grandes. Não me refiro à área financeira, mas a coisas que o dinheiro não compra, que é muito pior. Entenda, por favor. Asa, ele fez tudo certo, e no momento bom ele pensou no futuro. Então no momento bom, está ganhando dinheiro, invista mais nos seus maquinários, invista mais no seu conhecimento, pense no futuro, pense nos seus projetos, não se acomode, não fique pensando que vai ser fácil a vida inteira, porque daqui a pouco vem guerras. Nos momentos bons nós não podemos nos acomodar, é um perigo. Aí diz assim, versículo 9: e Zerá o etíope saiu contra eles com um exército de 1 milhão e com 300 carros, e chegou até Mares. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Mares. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: olha que oração: Senhor, nada para ti é ajudar, que é o poderoso, que é o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Olha para mim, por favor. Qual é a lição que eu tiro aqui? Asa estava fazendo tudo certo, afastou as coisas sujas, erradas, trouxe Deus para o reinado dele, pensou no futuro, fez os muros da cidade, fortaleceu o exército dele, e de repente uma notícia bomba: Asa, os etíopes estão vindo com 1 milhão de soldados e com muitos carros para levar tudo. O exército de Asa era bem menor do que o exército dos etíopes. Mas aprenda: todas as vezes que se levantar uma luta contra você, maior do que a sua condição,
uma luta que você não tenha recursos, uma luta que parece que humanamente falando está perdida, saiba que não é maior do que o teu Deus. Diga: nada é maior do que o meu Deus. Eu não sei o que se levantou contra você, eu não sei, mas contra ele se levantou uma guerra com 1 milhão de soldados. Você pode estar devendo 1 milhão, você pode estar devendo muitos milhões, você pode estar devendo menos de milhões, mas se Deus é com você, você vai vencer. Sabe aquela guerra que todo mundo diz assim, ó, essa daí não tem como vencer? Sabe aquela situação que você olha e fala, isso aqui está perdido, esse dinheiro está perdido, esse investimento que eu fiz está perdido, essa causa está perdida? Não tem nada perdido como teu Deus. E Deus vai mostrar que aquilo que parece que está perdido, não tem nada perdido, porque para Deus não faz diferença agir na vida do poderoso ou do fraco. Não é a sua condição que vai trazer Deus para a sua vida, é a sua fé, é a sua confiança em Deus. Asa, quando recebeu aquela notícia, pegou o exército dele e foi para a guerra, mas ele pensou o seguinte: não vou para a guerra sem Deus, não vou sem direção, não vou sem oração. Não vá para a sua guerra na força do braço, vá na oração, na dependência de Deus, na confiança em Deus. E Asa, diante daquela má notícia, reagiu de uma maneira que Deus se agradou, porque ele pensou o seguinte: não vão levar tudo, não vão destruir, não vão entrar aqui em Judá e arrasar Judá, não vão, querem vir com tudo, mas não vão, porque eu tenho um Deus, e Deus honrou a fé dele. Você escolhe, ou você manifesta a sua fé com humildade e clama a Deus, porque muito vale a oração de um justo na sua eficácia. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder do clamor. Eu já vi Deus mudar situações que pareciam impossíveis por causa de uma oração. E ele orou, ele clamou, mas Deus respondeu. Ele não tinha condições de vencer, mas Deus ajudou ele, ele venceu. Diga: Deus vai me ajudar e eu vou vencer. Você crê nisso? Quando você crê, sua oração é forte. Quando você crê, sua palavra é forte. Lembra que falamos isso semana passada? Tudo é possível ao que crê. Quando você confia, tudo seu é forte. Suas atitudes são fortes. Quando você confia, Deus se manifesta forte na sua vida. Então Asa tinha uma confiança em Deus, uma vida com Deus, uma dependência de Deus. Você pode ter formações, você pode ter uma estrutura, você pode ter o que for, mas não deixe de confiar em Deus. Quem vai te abençoar é Deus, quem vai te dar livramentos é Deus, quem vai te ajudar é Deus. Escute isso, por favor. E Deus deu a vitória para Asa. Ali houve uma manifestação poderosa de Deus, e os etíopes foram envergonhados. Ninguém apostaria em Asa. O exército de Asa era bem menor. Olhando para aquela situação, qualquer um ficaria com medo. Mas quando a gente ora, a gente se encoraja. Quando nós oramos, nós temos coragem de partir para cima de situações, de coisas que é impossível, mas você vai na fé. Aprenda uma coisa: você chegou aonde você chegou na fé, e se você sair da fé, você perde o que você conquistou com Deus. Você está aqui por causa da sua fé. Até aqui você enfrentou muitas coisas na sua vida sem ter condições. Ou você continua na fé, ou você acaba perdendo o que você conquistou com Deus. Começou na fé, termine na fé. Para muitas coisas na sua vida você teve que ter uma fé louca, de não ouvir ninguém, de não olhar para nada, de partir para cima, de não se abater com nada, de amargar uma derrota e se levantar de novo e tentar de novo. E Deus foi com você. É na fé, diga: é na fé. Começou na fé, termine na fé. O que conquistamos na fé, nós perdemos na dúvida, no medo, mas na fé Deus sustenta. Agora, esse Asa, que teve 10 anos de paz, que viu uma má notícia chegar, que se deparou com essa bomba, ele ouviu o homem de Deus. Vidente na Bíblia era o homem de Deus no passado. Olha o que diz aqui no capítulo 15, versículo 1. 15:1, põe na tela toda. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe:
ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Olha para mim, por favor. Com Asa nós aprendemos o que fazer e o que não fazer. O homem de Deus não veio antes da vitória, veio depois da vitória. Por quê? Porque muita gente se perde depois da vitória. Depois da vitória a pessoa se orgulha. Depois da vitória a pessoa se gaba. E vou dizer mais. Tem pessoas que Deus não dá vitória para ela não se perder. Porque o orgulho atrapalha ela. Tem tudo para vencer, mas não vence por causa do orgulho. Na humildade você vai longe. No orgulho você vai a lugar nenhum, porque Deus não vai colocar a mão no orgulho. A humildade precede a honra, mas o gabar-se vem antes da ruína. Não seja orgulhoso, não, você vai ser envergonhado e Deus vai deixar para você aprender. Não se ache melhor do que ninguém, superior a ninguém, e não comemore a vitória antes da hora, senão depois você vai ter problema com Deus. Amém? Aprenda isso, seja humilde. Humilde. Agora, o homem de Deus falou assim: ô Asa, se buscar Deus, você acha. Enquanto vocês estiverem com Deus, Deus está com vocês. Agora, se fizer besteira, não conte com Deus não. Tá bom, só que Asa foi se fortalecendo. Eu falei para você que o avô dele reinou 17 anos, o pai dele reinou 3 anos, e o reinado de Asa foi grande, foram 41 anos. Só que aqui ele cometeu um erro. Capítulo 16, versículo 7. Posso ler? Para terminar, diz assim: naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste em quem? No Senhor teu Deus. Por isso, o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é perfeito para com ele. Se sua Bíblia atualizada fala, seu coração é totalmente dele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Olha para mim, por favor. Vamos tirar uma lição aqui. Vamos tirar uma lição aqui. Asa começou bem, muito bem. De repente, surgiu um problemão. Ele orou, ele confiou em Deus, ele teve uma grande vitória. Só que aqui ele cometeu um erro. Ele fez uma aliança errada. Muitas pessoas retrocederam anos da vida dela por uma sociedade errada, por um negócio errado. Cuidado com quem você se relaciona. Cuidado com quem você coloca para dentro da sua vida, da sua intimidade. Cuidado. E cuidado também quando você fica depositando muita confiança numa pessoa, num homem. Cuidado quando você espera muito de uma pessoa. Aparece uma pessoa na sua vida e você fica todo iludido, achando que vai vir tudo dessa pessoa, que essa pessoa é o salvador da pátria. Cuidado, você que está esperando muito em alguém, para você não ser decepcionado, para você não tirar sua confiança de Deus e colocar em alguém. Deus pode usar quem Ele quiser, mas a sua confiança tem que estar nele. Deus sabe quando você está confiando nele e quando você tira a confiança dele para colocar em alguém ou em alguma coisa. Amém? Por favor, entenda, Deus se agrada quando você confia nele. Deus se desagrada quando você deposita sua fé em algum homem. Bichos, podem ter pessoas que vão me ajudar, tomara que tenha muitas, que Deus use muitas, mas a sua confiança é em Deus. Você depende de Deus. Você não se humilha para ninguém, você não se curva para ninguém, você não fica bajulando ninguém. E quem Deus quiser usar, graças a Deus por isso, vem dele. Amém? Entenda, por favor, a atitude de Asa foi uma atitude errada. E o profeta chegou para ele e falou: você não lembra que os etíopes se levantaram com 1 milhão de soldados contra você e Deus te deu vitórias? É Deus dizendo para você: você esqueceu a luta que você passou no passado?
Você esqueceu a luta que você passou na pandemia? Você esqueceu a grande vitória que Deus te deu? Está esquecido? E está deixando de confiar em Deus agora por quê? Você acha que Deus não está vendo, não? Que você não está confiando nele? Olha bem para mim, por favor. Repito, um dos sinais que a pessoa está deixando de confiar em Deus é as besteiras que ela fala, é as murmurações dela. Às vezes não tem pecado grotescos, mas tem a murmuração, que para Deus conta muito. Cada dia de murmuração, o povo ficou gemendo no deserto 1 ano, 40 dias murmuraram, 40 anos gemeram. Cuidado, tá? Para você não ficar gemendo por causa do abrir da sua boca para falar besteira. Aí ele diz assim, vamos ver qual foi a reação de Asa. Versículo 10. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele. E por causa disto, também Asa no mesmo tempo oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés, e a sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes os médicos. Assim Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Aprenda uma coisa, olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Olhe bem para mim para você entender. Quero deixar isso aqui bem claro, por favor. O rei Asa começou bem e terminou mal. O mais importante para Deus não é o início, é o final. Lembra daquele ladrão na cruz? Fez tudo errado a vida inteira, mas no final entregou a vida ao Senhor Jesus e foi salvo. O final tem que ser o céu. O final não tem que ser o inferno. O final tem que ser uma vida com Deus para você ser salvo. Não adianta começar bem e se perder no meio do caminho. O que Asa fez? Uma aliança errada. Começou a confiar no homem, esqueceu do que Deus já tinha feito. Olha a oração dele. Deus só pode ajudar o forte ou o fraco. O Senhor não pode deixar o homem prevalecer contra ti. Se você estiver bem com Deus, nenhum homem prevalece contra você. Por mais maldoso, por mais esperto, por mais influente que essa pessoa seja, ela não consegue te destruir, porque o homem não prevalece nem o mal contra quem é de Deus. Mas Asa começou bem e terminou mal. Apareceu uma doença onde? Nos pés. Se fosse na cabeça, a pessoa se preocupava mais, mas nos pés, vai ter nada não. Só que na doença dele não buscou Deus. Aprenda uma coisa. Eu te pergunto, eu vou no médico? Eu vou. Louva a Deus pela vida dos médicos. Deus usa os médicos. Ai de nós se não fossem os médicos. Mas eu oro antes, eu unjo antes, eu uso a minha fé. E se porventura algum médico for me operar, é a mão de Deus que vai usar ele. Eu entro orando, eu entro dependendo de Deus. Ele pode ser o mais renomado, ele pode ser o mais de tudo, mas a minha confiança não está em homem nenhum, está em Deus. Amém? Ele deixou de confiar em Deus e foi confiar no homem, e aquela doença matou ele. Começou bem, terminou mal. Enquanto esteve bem, clamou a Deus e Deus socorreu, e Deus livrou de problemas gigantescos. Nós vamos clamar a Deus agora. As muralhas vão cair, Deus vai te honrar. Mas por favor, escute o que Ele quis falar com você hoje. Não tire a sua confiança dEle. Tire tudo de errado da sua vida. Nenhum problema que se levantar contra você é maior do que o teu Deus. Comece bem, termine bem, porque Deus vai ser glorificado e você vai terminar com a sua salvação.